Esse passo a passo que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é importante porque é o seguinte, cara, se você quer mesmo trabalhar com projeto de loteamento, quer fazer todo o processo, é importante que você saiba o que precisa em cada etapa. Qual que é o passo a passo, né, para você fazer um projeto de loteamento? Eu listei aqui 5 passos para a gente fazer esse tipo de projeto. E à medida que a gente for avançando, eu vou mostrando exemplos para vocês aqui na minha tela desse passo a passo, tá? Passo de número 1. O primeiro passo, né, que acontece antes de fazer o projeto é a venda dele. Essa venda ela pode ser através de uma licitação, ela pode ser através de uma concorrência, ela pode ser através do contato ali diretamente com o cliente, né, da captação do cliente, da prospecção, até ali a assinatura do contrato, né, contato com o cliente, faz uma proposta, negocia com esse cliente, fechamento e assinatura do contrato, ou seja, você assina o contrato com o cliente. Então, essa é a primeira fase do projeto. Tá? Muitas pessoas acham que não existe essa fase, né? Não tem esse pedacinho na mente, né? Que existe essa etapa. E é muito importante o projetista ficar ciente que existe essa etapa, porque ele pode contribuir nessas etapas. Se você trabalha numa empresa, por exemplo, e trabalha com o Civil 3D, você pode produzir imagens, né, em 3D para alimentar o portfólio daquela empresa que você trabalha, para gerar valor para o seu trabalho, para o seu chefe, para aquela empresa. Tá? Você pode ajudar a gerar esses conteúdos, né, para colocar nas propostas, né, enfim, para enriquecer esse material de vendas. Tá vendo como tem formas, né, de você se destacar usando o Civil 3D dentro de uma empresa? Passo de número 2, coleta de informações. Que informações são essas? Quando você vai fazer um projeto de loteamento, né, não só de loteamento, existe, né, informações ali que você precisa ter antes de começar mesmo o seu projeto, antes de iniciar, antes de apertar os botões ali dentro do Civil 3D, existem informações ali cruciais que você precisa ter para poder ter um projeto ali de qualidade, um projeto com excelência, tá? E quais são essas informações? Bom, a primeira informação, a mais importante, são as diretrizes e as viabilidades, ou seja, que diretrizes são essas? São informações, documentos que você recebe da prefeitura, das concessionárias de água, de esgoto, tá? São dos órgãos públicos que vão fiscalizar aquele loteamento. Então, não comece fazendo o seu projeto sem ter isso aqui na mão, porque senão é fumo, tá? O primeiro passo é ter essas diretrizes. E quem emite essas diretrizes é a prefeitura, né? É as concessionárias, como eu falei. E aí você pode obter essas informações do cliente, né? Caso você não seja o responsável por pegar essas informações, ou você pode também ficar a cargo, né, de correr atrás dessas informações, tá? Então, esse passo a passo que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é importante porque é o seguinte, cara, se você quer mesmo trabalhar com projeto de loteamento, quer fazer todo o processo, é importante que você saiba o que precisa em cada etapa, tá? E ter essas informações, né, é obrigatório, né? É pré-requisito para você começar a fazer o projeto. Senão, você faz o projeto sem ter informação da concessionária, da prefeitura, vai chegar lá, o projeto vai voltar, vai ter muita revisão, tá? Então, cuidado com isso aí, tá? Primeiro passo, pegar as diretrizes da prefeitura, beleza? Depois, pegar todos os projetos e os estudos anteriores. Como é que você faz isso, cara? Aquele loteamento, né, ele pode ser que já tenha ali algum projeto, algum estudo, alguma informação que já foi feita anteriormente e você chegou depois. Então, o seu papel é falar, cara, tudo que já foi feito, manda para mim. Tudo desse loteamento aí já manda para mim, já passa para mim, que eu preciso dele. Depois, levantamento topográfico. Quem que vai fazer esse levantamento topográfico? Ou seja, a topografia do terreno. A gente precisa dessa topografia. Quem que vai fazer esse levantamento? Aí pode ser você, ou pode ser o cliente. Eu vou mostrar aqui exemplos, né? Desse tipo de projeto que eu estou falando aqui. Esse aqui é um projeto de loteamento. Né? Na verdade, é um levantamento topográfico, né, para um projeto. Então, isso aqui a gente recebeu do nosso cliente. Ele contratou uma empresa de topografia e enviou para a gente começar a fazer o nosso projeto. Tá? Ele já enviou para a gente começar a fazer o nosso projeto. Esse é um projeto que já está em andamento, né? Um projeto que já está aí em execução, né? A gente já está trabalhando nesse projeto, tá? Mas o primeiro passo é obter o levantamento topográfico. Não tem como você fazer um projeto sem essa informação.
e ela precisa estar dentro do Civil 3D. Então, por isso que é importante, né, você entender esse passo a passo, porque você recebeu o loteamento, né, o levantamento daquele empreendimento, sem ser dentro do Civil 3D, é onde você precisa ter o conhecimento para transformar esse projeto para Civil 3D, ok? Então, o projetista que entende todo esse passo a passo, indiscutivelmente, né, ele se destaca, tá, todo esse processo, porque ele é bem assertivo ali nas perguntas, né, ele é assertivo ali para buscar as informações, tá? Então, aqui tem toda a topografia, todo o levantamento topográfico dentro do próprio Civil 3D. O próximo passo, né, é a gente entender quem que vai fazer os ensaios, né? Ou seja, os ensaios geotécnicos, né? Se porventura forem feitos ali naquele loteamento, quem que vai fazer? É o seu cliente? Não é o seu cliente? A ideia é que você solicite a esse cliente, né? Para você fazer, para que ele faça esses ensaios ou que ele te dê autonomia para contratar uma empresa, indicar uma empresa para fazer esses ensaios. Passo de número 3, visita no local. Tá? Essa visita ela é muito importante, né? Para você obter as informações, tá? Conversar com o seu cliente, tirar fotos, alinhar as expectativas do projeto, ou seja, o cliente, né, em cima do projeto dele, ele vai querer saber, cara, eu quero saber aqui se vai ter mais corte, se vai ter mais aterro, eu quero aterrar mais essa área, eu quero cortar mais essa área. Então, é importante você fazer essa visita para você sugar essas informações e depois entrar com elas dentro do Civil 3D para fazer o seu projeto. Depois, passo de número 4, a avaliação do levantamento topográfico. Cara, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Porque o projetista ele tem que receber esse levantamento topográfico, mas ele tem que saber analisar a qualidade dele. E é aí que se diferencia aquele projetista que sabe verdadeiramente analisar um levantamento topográfico ou não. O levantamento ele tem que estar bem feito, porque todos os projetos vão ser feitos em cima, na verdade, né, daquele levantamento. Então, você tem que saber analisar se a densidade de pontos, né, se a quantidade de pontos que foram cadastrados na topografia está ok, está dentro do esperado, se todos os elementos, né, que você precisa estão cadastrados, se as curvas de nível estão corretas, se esse levantamento, né, ele está de acordo, ele já está dentro do Civil 3D. Ou seja, quando você recebe um levantamento como esse daqui, como eu mostrei aqui para vocês, eu vou compartilhar novamente aqui. Quando você recebe um levantamento como esse, qual que é a ideia? A ideia é que o projetista ele tem que analisar. Primeiro ponto, cara, os pontos, né, tem pontos em toda a área, está cadastrado, tem uma densidade de pontos interessante. Tem que saber isso. As curvas de nível, né, estão ok, ou seja, no Civil 3D você consegue avaliar a qualidade dessas curvas de nível. Tá? Você consegue avaliar a qualidade dessas curvas de nível. Você consegue vir aqui, ó, em visualização e transformar, né, essa visualização em 3D para que você possa analisar trecho por trecho e saber se esse levantamento foi bem feito e se ele está de acordo, né, com o que você precisa para desenvolver o projeto. Então, dentro do meu método de ensino, né, que eu ensino lá para os meus alunos também, eu sempre mostro isso lá dentro do treinamento. Cara, você tem que avaliar a topografia para saber se ela está de acordo com o que você espera ou não. Tá? Então, olha só que interessante. Aqui eu consigo visualizar, ó, em 3D a superfície do meu terreno. A superfície do meu terreno. E aí eu posso avaliar se esse terreno está de acordo ou não com o que está lá em campo. E essa avaliação eu posso ir fazendo aqui no 2D e também no 3D. Ó. Posso fazer no 2D e no 3D. Isso é muito importante para você ter a qualidade do seu levantamento ali, tá? Para você ter ali informações relevantes naquele levantamento, tá? Quando você não tem essas informações de maneira correta, todo o seu projeto vai ficar comprometido. Anota isso aí. Topografia errada é sinal de projeto mal feito. Topografia errada é sinal de projeto mal feito. Então, é muito importante que você entenda como que é a avaliação dessa topografia aqui dentro do Civil 3D, ok? Vamos para o passo de número 5. Né? Qual que é a ordem? Agora, no passo número 5, a gente vai entrar nos detalhes aqui. Qual que é a ordem, geralmente, que a gente desenvolve esses projetos? Gente, o que eu vou mostrar aqui não quer dizer que é uma regra, tá? Não é uma obrigação que você tem que fazer, que é a ordem exata para você desenvolver os projetos.
Não, não é isso. É que é a ordem que geralmente a gente costuma fazer. Primeiro passo, quando você recebe a topografia, como essa que eu mostrei aqui para vocês, como esse exemplo que eu mostrei, quando você recebe esse tipo de levantamento, qual que é a ideia, né? Quando você recebe ele, a ideia não é você desenvolver o projeto dentro dele, em cima desse arquivo. Esse arquivo é um arquivo, preste atenção, esse arquivo é um arquivo onde a gente vai criar através dele um banco de dados. Certo? A gente vai criar através dele um banco de dados. Por quê? Porque essa topografia a gente vai usar para desenvolver vários projetos, tá certo? A gente vai usar ela para desenvolver vários projetos. Isso significa que eu não vou desenvolver o meu projeto em cima da topografia, tá? Em cima desse arquivo da topografia. E o Civil 3D, né, ele tem uma ferramenta chamada Data Shortcuts, que é uma ferramenta de banco de dados, atalho de dados, onde você cria, né, esse banco de dados e todos os outros projetos, né, eles vão ficar interligados com essa topografia. Então, quando você vem aqui dentro desse fluxo de projeto que eu mostrei aqui para vocês, qual que é a ideia, né? O primeiro passo é você criar esse banco de dados da topografia, antes mesmo de você começar, né, a desenvolver o seu projeto, antes mesmo de você começar a criar o seu projeto. Em cima dele, a gente vai começar a desenvolver os demais projetos.